Conheça a trajetória marcante de Hans Frank, uma figura que deixou sua impressão na história. Nasceu em 23 de maio de 1900 em Karlsruhe, uma cidade encantadora às margens do majestoso rio Reno, no oeste da Alemanha. Seu pai, Karl Frank, era um advogado de origem protestante, enquanto sua mãe, Madalena, vinha de uma família católica de destaque, com laços profundos na igreja. O casal, ambos de classe média alta, formava uma união sólida. Ele, um jurista respeitado, ela, filha de um banqueiro bem-sucedido. Juntos, construíram uma família de 3 filhos, onde Hans era o do meio, entre o irmão mais velho, Karl Jr., e a caçula, Elizabeth. Aos poucos, a vida da família tomou um novo rumo quando se mudaram para a pitoresca Baviera, mais precisamente para Munique, capital da região. Essa mudança não foi apenas geográfica, mas sim um marco que moldaria o futuro de Hans. A cidade, conhecida por seu fervor político e ideologias radicais, tornaria-se o palco onde suas convicções se desenvolveriam. Apesar de uma infância aparentemente estável, o lar dos Frank escondia tensões. Karl, o pai, embora bem-sucedido profissionalmente, carregava uma reputação manchada por escândalos de corrupção, o que culminou em sua exclusão da Ordem dos Advogados da Baviera. O casamento de seus pais não resistiu. Madalena, cansada das infidelidades do marido, separou-se e recomeçou a vida ao lado de um professor alemão. Hans, ainda jovem, dividiu-se entre Munique e Praga, cidades que o expuseram a realidades distintas. Essa instabilidade, somada ao clima de incerteza que tomava conta da Europa no início do século XX, contribuiu para forjar sua personalidade insegura. O continente vivia um momento de efervescência. A Alemanha, recém-unificada em 1871 após séculos de fragmentação em centenas de pequenos estados, emergia como uma potência central, desafiando o equilíbrio de forças na Europa. As alianças se formavam, os nacionalismos se acirravam, e as tensões entre blocos rivais de um lado, Alemanha e Áustria-Hungria, de outro, Grã-Bretanha, França e Rússia, criavam um barril de pólvora. O estupim veio em 1914, com a crise nos Balcãs, deflagrando a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, embora demonstrasse força inicial, sucumbiu à entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado dos aliados. Derrotada e humilhada, o país mergulhou no caos político. Foi nesse cenário turbulento que Hans Frank, recém-formado no prestigioso Maximilian Gymnasium de Munique, viu seu destino se entrelaçar com os eventos históricos. Com apenas 18 anos, alistou-se no exército em junho de 1918, ao lado do irmão mais velho, que não sobreviveria à guerra. Embora não tenha enfrentado combate direto, a experiência militar o marcou profundamente. Ao retornar, em novembro do mesmo ano, deparou-se com uma Alemanha dividida. A recém-proclamada República de Weimar lutava para se firmar, enquanto facções de direita sonhavam com o retorno do Império e grupos de esquerda, inspirados pela Revolução Russa, tentavam instaurar um regime comunista. Munique, epicentro dessas disputas, tornava-se o lugar perfeito para um jovem ambicioso e desiludido como Hans dar os primeiros passos em uma carreira que o levaria a um papel de destaque e controvérsia nos anos seguintes. E quem poderia ignorar o espetáculo trágico-cômico que se desenrolava na Rússia em 1917? A Revolução Bolchevique, vendida como a redenção dos oprimidos, revelou-se um experimento macabro: fome, terror e um regime que trocou um czar por um ditador ainda mais implacável. Era esse o futuro que alguns sonhavam para a Alemanha? Enquanto o país se debatia nos escombros da guerra, a jovem República de Weimar, nascida entre espasmos de esperança e convulsões de violência, tornava-se o palco de um drama sem precedentes. Munique, em particular, fervilhava como uma caldeira prestes a explodir, e foi ali, nesse caldo de frustração e radicalismo, que Hans Frank encontrou seu caminho. O Tratado de Versalhes, imposto em 1919, não foi apenas o ato final de uma guerra perdida, foi uma sentença de humilhação. As cláusulas draconianas, desmilitarização forçada, reparações estratosféricas, a redução do exército alemão a míseros 100.000 homens, deixaram uma nação inteira com a sensação de ter sido esfolada viva. Mas onde uns viam derrota, outros enxergavam oportunidade. Os Freikorps, milícias paramilitares compostas por veteranos desiludidos e jovens sedentos por ação, surgiram como cogumelos após a chuva. Eram grupos que o governo Weimar tentava, sem muito sucesso, cooptar para conter a ameaça comunista. Frank, recém-saído do exército, não hesitou. Alistou-se nas fileiras do Freikorps Epp, uma das unidades mais notórias da Bavária. A primavera e o verão de 1919 foram tempos de sangue e fogo, com os comunistas da República Soviética da Baviera sendo esmagados em questão de meses.
Munique mais uma vez provava ser o epicentro da luta pelo futuro da Alemanha. Mas Frank não era um soldado comum. Seu intelecto afiado e sua ambição o levaram além das trincheiras ideológicas. Em 1919, enquanto a poeira dos combates ainda pairava no ar, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, uma agremiação obscura que, sob a liderança de um certo Adolf Hitler, logo se transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, UNSDAP. Não foi amor à primeira vista. Frank assistiu às inflamadas palestras de Hitler com ceticismo inicial, mas a retórica do líder, mesclando nacionalismo ferrenho, antissemitismo virulento e promessas de restauração da grandeza alemã, acabou por seduzi-lo. Até porque para um homem como Frank a política não era questão de fé mas de cálculo. E o NSDAP oferecia algo irresistível, poder. Os primeiros anos da década de 1920 foram uma montanha-russa de radicalismo. O partido crescia mas sua militância violenta, encarnada pela SA, a tropa de choque de camisas pardas, atraía tanto adeptos quanto processos judiciais. Frank, agora advogado, encontrou seu nicho, tornou-se o braço legal do movimento. Defendeu membros do NSDAP em tribunais, justificou atos de brutalidade como legítima defesa da ordem, e teceu uma rede de influências que o aproximava cada vez mais do círculo íntimo de Hitler. Quando o PUC da cervejaria, em novembro de 1923, terminou em fiasco, com Hitler preso e o partido proibido, Frank não se abalou. Refugiou-se na Áustria, onde continuou seus estudos em Viena, mas seu coração e seus contatos permaneciam em Munique. A sorte, porém, sorriu para os nazistas. Hitler, solto após cumprir pena reduzida em Landsberg, reorganizou o partido com uma estratégia clara: conquistar o poder não pelas armas, mas pelas urnas. Em 1925, o NSDAP foi relegalizado, e Frank voltou à Alemanha como um homem com uma missão. Formou-se em Direito pela Universidade de Kiel, mas seu verdadeiro doutorado foi nas entranhas do movimento nazista. Até 1927, já era o advogado pessoal de Hitler, um posto que lhe rendeu não apenas prestígio, mas acesso aos segredos mais sombrios da máquina partidária. A SA, agora sob o comando de Ernst Röhm, continuava sua campanha de intimidação, enquanto Frank, nos bastidores, garantia que os excessos não abalassem a fachada de legalidade que o partido tanto precisava. A Alemanha ainda não sabia, mas estava sendo preparada para um novo tipo de guerra, uma guerra jurídica, propagandística e, acima de tudo, psicológica. E Hans Frank, com seu sorriso afável e sua mente implacável, seria um de seus generais. O Partido Nacional Socialista não surgiu por acaso em um vácuo histórico. Ele floresceu justamente quando a Europa, outrora soberana, cambaleava sob o peso de suas próprias contradições. A Alemanha, que um dia sonhara em ser a potência dominante do continente, via-se agora arrastada para um abismo econômico sem precedentes. Após décadas de política brilhante, ou assim se acreditava, o país se deparava com um futuro incerto, um futuro que para muitos, só poderia ser redimido pela mão firme de quem ousasse quebrar as regras do jogo. E então veio o colapso. Enquanto a América, nos anos 1920, ainda se embriagava com a ilusão de prosperidade infinita, o outono de 1929 desceu como uma lâmina sobre Wall Street. Os números despencaram, os bancos ruíram, e o que era uma crise se transformou em um pesadelo global, a Grande Depressão. Mas se outros países gemiam sob o fardo, a Alemanha sangrava. As fábricas fechavam suas portas uma após a outra, o comércio definhava, e a inflação devorava as economias de uma vida inteira em questão de meses. Não era apenas a pobreza que se alastrava, era a humilhação. Homens que outrora se orgulhavam de seu trabalho agora esmolavam nas ruas, famílias inteiras viam seus sonhos se esvaírem como fumaça. E onde há desespero, há raiva. Uma raiva que não pede permissão para explodir. Foi nesse caldo de frustração e medo que os extremos ganharam força. Os partidos tradicionais, paralisados por sua própria inépcia, não tinham respostas. Mas os nazistas? Eles tinham promessas. E promessas em tempos de fome são mais poderosas que pão. Em 1930, nas eleições do Reichstag, o partido de Hitler, ainda visto por muitos como uma piada violenta, arrebatou 18% dos votos. De repente não eram mais marginalizados, eram a segunda maior força política da Alemanha. A legalidade, essa fachada tão cuidadosamente construída, agora trabalhava a seu favor. Frank, sempre atento, sabia que o jogo havia mudado. Não se tratava mais de conquistar as ruas, mas de dominar as instituições. E as instituições, como ele bem sabia, eram o caminho mais curto para o poder absoluto. Mas havia um problema. Ou melhor, um segredo.
Em 1930, Hitler chamou Frank para uma missão delicada: investigar rumores que ameaçavam abalar os alicerces do próprio Führer. Boatos sobre sua ascendência, sussurros venenosos que, se comprovados, poderiam destruir a aura de pureza ariana que o partido tanto pregava. Frank, ironicamente um homem com ancestralidade judaica, um detalhe que ele mesmo preferia esquecer, mergulhou na tarefa com a precisão de um cirurgião. Ele examinou os registros, interrogou testemunhas, traçou a linhagem de Maria Anna Sickel-Gruber, a avó de Hitler, uma mulher que dera à luz um filho fora do casamento antes de se casar décadas depois com um homem chamado Hiedler. E então a bomba, a criança Aloysius, futuro pai de Adolf, poderia ser fruto de uma relação com um certo Leopold Frankenberger, um judeu. Frank, em suas memórias posteriores, juraria que as evidências eram incontestáveis. Mas evidências, quando inconvenientes, têm o hábito de desaparecer. Arquivos foram perdidos. Testemunhas silenciadas. E quando Frank apresentou seus achados a Hitler, o líder do partido não negou. Ele redefiniu. Prove que é verdade, desafiou. E Frank, o advogado brilhante, entendeu a lição. A verdade não importava. O que importava era o poder de narrá-la. Enquanto isso, a Alemanha afundava. Em 1932, o partido nazista dobrou sua bancada no Reichstag, 37% dos votos, 230 cadeiras. Eram agora a maior força política do país, mas ainda assim, os partidos tradicionais se recusavam a entregá-los ao governo, até que a crise se tornou insustentável. Os tecnocratas falharam, os generais hesitaram, e em janeiro de 1933, após meses de manobras nos bastidores, onde Frank, é claro, teve seu papel, Hitler foi nomeado chanceler, não por uma vitória eleitoral esmagadora, mas por um acordo entre elites que acreditavam poder controlá-lo. Engano fatal. Quando as portas do poder se abriram, os nazistas não entraram como convidados, entraram como donos. E Frank, o advogado que ajudara a limpar o caminho, agora se via diante de uma nova missão: não mais defender o partido nos tribunais, mas reescrever as leis para que o partido nunca mais precisasse se defender. A máquina jurídica da Alemanha estava prestes a se tornar uma arma, e ele seria um de seus arquitetos. Março de 1933 não foi um mês qualquer. Foi o momento em que a Alemanha, ainda tateando nas sombras da crise, assinou sua própria sentença de morte. Com um golpe de caneta, disfarçado de decreto de emergência, as liberdades foram suspensas, os opositores silenciados e o caminho para a ditadura pavimentado. Não por acaso, mas por cálculo. Hitler não precisava mais de eleições, precisava de obediência. E Frank, o advogado que outrora sonhara com a legalidade, agora se via diante de um novo script: não mais interpretar a lei, mas dobrá-la até que se partisse. A recompensa pela lealdade veio rápida. Em 1928, ele havia apostado no partido certo. Em 1930, já liderava os juristas nazistas no Reichstag. Os colegas o admiravam. Os superiores o promoviam. Em 1933, a Baviera, berço do nazismo, o coroou ministro da Justiça. Não era um cargo qualquer. Era o comando da máquina jurídica no estado mais radical da Alemanha. E Frank, com sua erudição e ambição, parecia o homem perfeito para transformar tribunais em instrumentos de poder. Mas o regime não parava. Em poucos meses ele ascendeu ainda mais. Reisleiter, o segundo escalão mais alto do partido, ao lado de nomes como Goebbels, Eis e Himmler, a elite do terror. E como se não bastasse, fundou a Academia do Direito Alemão, um projeto grandioso e sinistro. Sob sua batuta, juízes, promotores e advogados seriam reeducados para servir não à justiça, mas ao Führer. A lei doravante teria um só autor: o partido. Frank deveria estar no auge. Mas algo o incomodava. Enquanto a Alemanha rasgava o Tratado de Versalhes, recompondo exércitos, criando a Luftwaffe, reocupando a Renânia, ele assistia, de sua posição privilegiada, à metamorfose do regime. As leis que ajudara a escrever eram ignoradas quando conveniente. Os campos de concentração como Dachau multiplicavam-se sob seu próprio território bavaroês. E a Noite das Facas Longas, em junho de 1934, foi o golpe final. Executar centenas de camaradas da SA sem julgamento, sem apelação, foi demais até para um homem que havia jurado lealdade ao nazismo. Ele protestou. Timidamente, é verdade. Afinal, ainda acreditava que o sistema poderia ser corrigido por dentro. Mas Hitler não queria correções, queria sangue. E Frank, o arquiteto das leis nazistas, descobriu tarde demais que havia construído uma prisão para si mesmo. A partir de 1934, seu poder começou a murchar.
primeiro foi afastado das decisões centrais. Depois, reduzido a um ministro sem pasta, um título vazio, uma sombra do que fora. Os anos seguintes foram de exílio interno. Enquanto o regime acelerava sua máquina de guerra e ódio, Frank mergulhou em escritos jurídicos, tentando justificar o injustificável. Mas até suas palavras soavam ocas. Até que em 1938, a história lhe deu uma nova chance de provar sua utilidade. E desta vez não haveria espaço para escrúpulos. O regime não tinha mais tempo para meias palavras. A máquina de guerra alemã, agora em pleno vapor, exigia ações contundentes, e 1938 foi o ano em que a Europa assistiu paralisada à execução meticulosa de um plano que não admitia hesitações. Março chegou com um golpe de mestre. A Áustria, outrora orgulhosa, curvou-se sem resistência, absorvida pelo Reich como um território que sempre lhe pertenceu. Não houve tiros, não houve protestos que valessem a pena. Apenas a assinatura de um documento, a bandeira com a suástica hasteada em Viena, e o mundo mais uma vez engolindo em seco enquanto Hitler sorria para as câmeras, o rosto transbordando de uma satisfação quase paternal. Em Wallenreich, em Führer ecoava a propaganda. Quem ousaria questionar a reunificação de um povo separado pela injustiça de Versailles? Mas a fome por território não se saciava com migalhas. Os Sudetos, região de maioria germânica na Tchecoslováquia, foram o próximo prato servido à mesa das ambições nazistas. Londres e Paris, ainda sonolentas com os discursos de paz a qualquer custo, sentaram-se à Conferência de Munique em setembro como se estivessem negociando um tratado comercial, não há desmembramento de uma nação soberana. Chamberlain voltou para casa agitando um papel inútil, proclamando paz para nosso tempo, enquanto Hitler, nos bastidores, ria da ingenuidade dos aliados. 6 meses depois, em março de 1939, a Tchecoslováquia deixava de existir. A Boêmia e a Morávia foram engolidas pelo Reich, a Eslováquia, reduzida a um estado fantoche. A Europa assistia e o mundo, distraidamente, aplaudia a estabilidade conquistada. Então veio a Lituânia. Memel, estratégica, foi arrebatada em questão de dias, como se fosse um brinquedo esquecido no quintal. E enquanto as potências ocidentais se ocupavam com declarações vazias e promessas de linhas vermelhas, Hitler já mirava o verdadeiro prêmio, a Polônia. Desta vez, porém, o jogo seria diferente. Não haveria mais concessões diplomáticas, nem sorrisos falsos em conferências. A máquina de guerra estava lubrificada, e a desculpa, sempre há uma desculpa, foi cuidadosamente fabricada. O corredor polonês, que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha, a cidade livre de Danzig, os supostos maus-tratos aos alemães étnicos. Berlim clamava por justiça. Varsóvia, ingênua, acreditou que as garantias britânicas e francesas a protegeriam. Até que na madrugada de 1º de setembro de 1939, o mundo acordou com o rugido dos Stukas e o troar dos canhões. A Blitzkrieg não era uma ameaça, era um fato consumado. Em questão de semanas, a Polônia foi esmagada entre duas mandíbulas de aço. O Exército Vermelho, cumprindo seu acordo secreto com os nazistas, avançou pelo leste, enquanto as divisões alemãs cortavam o país como uma faca quente na manteiga. Londres e Paris, finalmente despertas do torpor, declararam guerra à Alemanha, mas era tarde demais para salvar a Polônia. O que restava do país foi dividido como um butim, o oeste anexado ao Reich, o leste entregue a Stalin, e no centro uma zona de ocupação especial, um território sem nação, um laboratório para os experimentos mais sombrios do nazismo. Foi nesse palco de devastação que Hans Frank encontrou seu lugar ao sol. Em outubro de 1939, enquanto a poeira dos combates ainda pairava sobre Varsóvia, um decreto assinado por Hitler criou o Generalgouvernement, um nome burocrático para disfarçar o que na prática seria um reino de terror. Frank, o advogado ambicioso que há anos sonhava com um cargo de verdadeiro poder, foi escolhido para governá-lo. Não por mérito militar, ele nunca empunhara uma arma em batalha, nem por conhecimento da região, sequer falava polonês. Mas porque no cálculo frio do Führer, ele era o homem certo para transformar a ocupação em aniquilação sistemática. O jurista que saberia dar ares de legalidade ao roubo, à fome e eventualmente ao extermínio. Frank chegou a Cracóvia, a nova capital do Generalgouvernement, como um vice-rei colonial, cercado de pompa e promessas. Seu território abrangia o que restava da Polônia central e meridional, 11,4 milhões de almas, a maioria poloneses, mas também uma significativa população judia, agora confinada em guetos que se multiplicavam como feridas abertas nas cidades. Varsóvia, Lublin, Lodz, nomes que logo se tornariam sinônimos de horror.
Mas nos primeiros meses, Frank agiu com a arrogância de quem acredita estar escrevendo seu nome na história. Discursava sobre ordem e desenvolvimento enquanto suas políticas esvaziavam os armazéns de alimentos, enviando grãos e carne para a Alemanha faminta. Os poloneses eram reduzidos a servos, os judeus a uma subraça destinada à extinção. Ele não era um soldado, mas um carrasco com terno. E o general-governmente não seria apenas mais uma província ocupada, seria o campo de testes para o que viria a seguir. Porque quando Reich decidiu que a solução final não poderia mais esperar, Frank estaria lá, assinando decretos, justificando deportações, e sorrindo para as câmeras enquanto o solo polonês se enchia de valas comuns. O advogado que um dia sonhou com a glória agora seria lembrado como governante de um inferno em terra. E o pior, ele nem sequer imaginava o quão fundo ainda poderia cair. Mas não era apenas sobre controle militar ou exploração econômica. Era sobre apagamento. Frank não governava um território ocupado. Ele presidia um laboratório de extinção cultural. Cada escola fechada, cada biblioteca saqueada, cada universidade transformada em quartel era um tijolo a mais na construção de um futuro onde a Polônia deixaria de existir, exceto como memória distorcida nos livros de história do Reich. Os intelectuais poloneses? Eliminados. Os líderes religiosos? Silenciados ou cooptados. As crianças? Condicionadas a servir, não a pensar. E a igreja? A Igreja Católica era o único poder que ainda conseguia fazer Frank hesitar, não por compaixão, mas por cálculo. Com seus 20 milhões de fiéis na Polônia, a hierarquia eclesiástica era uma força que nem mesmo Reich podia ignorar. Então, Frank jogava o jogo, perseguição seletiva aqui, concessões estratégicas ali. Bispos eram presos, mas o Vaticano recebia garantias. Mosteiros eram fechados, mas missas ainda eram permitidas, desde que em alemão. Era a mesma lógica perversa que aplicava aos judeus, não exterminá-los de uma vez ainda, mas esmagá-los até que sua existência se tornasse insustentável. Primeiro, os guetos. Depois, os campos. Sempre com a burocracia impecável de Frank assinando cada etapa, como se estivessem discutindo regulamentos de trânsito em vez de sentenças de morte. Enquanto isso, nas ruas de Cracóvia, Varsóvia ou Lublin, a fome se tornava política de Estado. As rações para poloneses eram calculadas para mantê-los vivos o suficiente para trabalhar, mas nunca para prosperar. Um polonês bem alimentado é um polonês perigoso, diziam os relatórios da SS, e Frank, sempre o tecnocrata eficiente, ajustava os números. Os campos de trabalho forçado se multiplicavam e com eles, a ilusão de que aquilo era desenvolvimento. Colônias alemãs eram planejadas sobre vilas polonesas demolidas, como se o solo pudesse ser esterilizado de sua história com concreto e decretos. Os colonos do Reich chegavam com promessas de terras férteis, enquanto os antigos donos eram empurrados para guetos ou enviados para o leste, onde a morte os esperava em forma de balas ou inanição. E o mais grotesco? Frank realmente acreditava que estava construindo algo. Em seus discursos falava em ordem e em progresso em uma Europa alemã, que nasceria das cinzas da ocupação. Enquanto assinava ordens para deportar crianças polonesas consideradas arianizáveis, arrancadas das famílias para serem germanizadas à força, ele sonhava com um legado de grandeza. Não via ironia em usar a mesma retórica de civilização que os prussianos usaram para justificar as partilhas da Polônia no século XVIII. Para ele, a história era um ciclo onde os fortes sempre prevaleciam, e o Reich era o ápice dessa lei natural. Mas até mesmo entre os seus, Frank não era amado. Krieger, o chefe da SS no governo geral, o desprezava. Os oficiais do exército o achavam um burocrata arrogante. E Hitler? Bem, Hitler o tolerava, até que não precisasse mais dele. Porque no fundo, Frank era apenas mais um peão no tabuleiro do Führer, um homem que confundira ambição com poder real. Enquanto ele se afogava em papéis e discursos, as verdadeiras decisões eram tomadas em Berlim, e o governo geral não passava de um depósito de corpos e recursos. Um lugar onde a máquina nazista podia testar, sem testemunhas inconvenientes, até onde podia levar sua crueldade. E a crueldade, como Frank logo descobriria, não tinha limites. Nem mesmo para ele. Enquanto Frank se esmerava em manter as aparências. Afinal, não era todo dia que um homem podia se autoproclamar vice-rei de um território saqueado. A igreja na Polônia sufocava sob o peso da ocupação. Sim, ele garantia que as instituições oficiais seguissem funcionando, desde que não se tornassem um foco de resistência. Mas que escolha havia? Os nazistas fechavam igrejas como se fossem lojas falidas, arrastando sacerdotes para campos onde a fé não tinha lugar. 3.000 clérigos assassinados não eram um número abstrato.
Eram vozes caladas, mãos que abençoavam agora reduzidas a cinzas. E Frank, com seu sorriso de anfitrião, assistia a tudo, quando não era cúmplice. Ele gostava de se apresentar como mecenas da cultura polonesa, um homem aberto, generoso, disposto a permitir que a arte florescesse, desde que não ameaçasse o Reich. Que ironia! O mesmo homem que proibia rádios e confiscava joias de famílias judias se deliciava com a ideia de ser um patrono das artes. Venham ao teatro, convocava enquanto as peças eram censuradas linha por linha. Desfrutem do cinema, oferecia enquanto as salas exibiam apenas propaganda alemã. Sua esposa, Brigitta, até se auto-intitulava a Rainha da Polônia, nos saraus do Palácio Real de Cracóvia, um título que cheirava a roubo, como tudo mais que tocavam. Mas por trás da fachada de refinamento a podridão se espalhava. Brigitta, outrora discreta, agora agia como se o saque fosse um direito divino, enquanto Frank, cada vez mais isolado, via seu casamento desmoronar. Em 1942, ele tentou se livrar dela, mas até nesse gesto de desespero foi patético. Berlim interveio e Hitler, sempre atento aos escândalos que poderiam manchar a imagem do regime, vetou o divórcio. O Führer não tolerava fraquezas, nem mesmo em seus lacaios mais leais. E Frank, afinal, não passava disso, um lacaio com ilusões de grandeza. Enquanto ele se perdia em intrigas conjugais e em sonhos de um legado cultural, o verdadeiro poder no governo geral pertencia a outros. A SS de Himmler e Heydrich não pedia permissão, tomava. Krieger, o chefe da SS na região, agia como se Frank nem existisse, e o governador, em sua frustração, só podia assistir enquanto sua autoridade era esvaziada. As execuções em massa? Assunto da SS, os guetos superlotados? Questão de segurança. A fome planejada. Logística militar. Frank era um fantoche com um selo oficial, útil apenas para assinar decretos que outros haviam escrito. E então veio 1941, e o mundo ardeu. Enquanto a Wehrmacht avançava sobre a União Soviética na Operação Barbarossa, a Polônia se tornou o depósito de horrores que alimentariam a máquina de guerra nazista. Frank, em seus discursos, ainda falava em ordem e desenvolvimento, mas a realidade era outra. Um território onde a SS reinava absoluta, onde a justiça era um tiro na nuca, e onde a única lei era a vontade de Berlim. Ele poderia ter se rebelado. Poderia ter, ao menos, tentado frear a barbárie. Mas Frank, como sempre, escolheu o caminho mais cômodo, fechar os olhos e repetir, como mantra, que estava fazendo sua parte. Até que a parte que lhe coube foi a de carrasco, e depois, quando a maré da guerra virou, a de réu. Mas isso é outra história. Por enquanto bastava que ele sorrisse para as câmeras enquanto a Polônia sangrava. Não se tratava apenas de ceder território, era sobre entregar almas. A Polônia, dilacerada, viu suas fronteiras serem redesenhadas com a caneta de um carrasco, enquanto Frank sorria para as câmeras e chamava aquilo de paz. O inverno russo havia engolido divisões inteiras da Wehrmacht, mas o frio que gelava os ossos dos soldados não era nada comparado à indiferença com que Berlim calculava suas próximas jogadas. Milhares de homens, alemães, poloneses, judeus morreram em trincheiras congeladas só para que meses depois, a máquina de guerra nazista decidisse que a Blitzkrieg precisava de um intervalo, um respiro, uma pausa estratégica. E Frank precisava se adaptar, porque a guerra não era só de balas e bombardeios, era de números, de logística, de soluções. E a solução final já estava sendo esboçada há anos, com a paciência de um ourives lapidando uma joia macabra. Os judeus, claro, sempre foram o alvo. 500 mil deles na Alemanha, perseguidos desde 1933, quando Hitler ainda engatinhava no poder e já sonhava em transformar ódio em política de Estado. As leis de Nuremberg não foram um acidente, foram o primeiro golpe de martelo na forja do genocídio. Frank, sempre tão eficiente, as aplicou com o zelo de um burocrata que finalmente encontrara sua vocação. Incorporar a ideologia racial do partido, diziam os relatórios. Modelar a lei alemã, repetia ele, enquanto assinava decretos que transformavam pessoas em números, direitos em privilégios, vidas em problemas a serem resolvidos. Até que em novembro de 1938 a violência transbordou. A Noite dos Cristais não foi um surto de fúria e foi um ensaio. Vidraças estilhaçadas, sinagogas em chamas, judeus arrastados para campos de concentração como Dachau, onde a morte ainda era um detalhe secundário. Centenas detidos anotavam os documentos com a frieza de um inventário. Mas a guerra chegaria e os números explodiriam. 3,5 milhões de judeus na Polônia, uma comunidade que existia há séculos, que construíra cidades,
que falava Yiddish nas ruas de Varsóvia e rezava em sinagogas que agora viravam cinzas. E Frank, o governador-geral, olhava para aquele mar de vidas e via apenas um desafio administrativo. Primeiro veio a ilusão, Madagascar. Uma ilha distante, um lar forçado para onde os judeus poderiam ser realocados, como se o exílio fosse uma gentileza e não uma sentença. Mas a guerra não esperava por sonhos coloniais. Em 1940, enquanto a Wehrmacht esmagava a França e a Luftwaffe bombardeava Londres, os planos mudaram. A solução final deixou de ser um rascunho e virou um manual. E Frank, sempre tão colaborativo, estava na linha de frente. Porque a Polônia não era apenas um território ocupado, era um laboratório. Os Einsatzgruppen, esquadrões da morte que seguiam o exército alemão como sombras, já haviam começado seu trabalho na União Soviética, fuzilamentos em massa, valas comuns, aldeias inteiras apagadas do mapa. Mas isso era improvisado, demorado, ineficiente. Frank e seus pares, aqueles homens de ternos impecáveis que discutiam destinos entre taças de conhaque, precisavam de algo melhor, algo industrial. E assim nasceram os campos. Não aqueles de antes, onde a morte era um castigo, agora ela era o objetivo. Auschwitz, Treblinka, Belzec, nomes que soavam como estações de trem, mas que escondiam fábricas de extermínio. Frank sabia. Ele tinha que saber. Quando os trens lotados chegavam, quando as câmaras de gás eram testadas, quando os crematórios trabalhavam sem parar, era impossível não ouvir os gritos, mesmo de dentro de seu palácio em Cracóvia. Mas ele preferia os relatórios: 800 mil em Treblinka, 600 mil em Belzec, 1 milhão em Auschwitz. Números que subiam como ações na bolsa, enquanto a Europa ardia. E o general Gouvernement? Ah, esse era o seu orgulho. Um território onde a morte não era um acidente, era política. Onde judeus eram caçados como animais, onde guetos como o de Varsóvia se transformavam em armadilhas, onde a fome, o tifo e as balas faziam o trabalho sujo antes que os trens partissem para o leste. Frank não precisava sujar as mãos. Ele tinha subalternos para isso. Homens como Joseph Boller, seu braço direito, que em janeiro de 1942 sentou-se numa conferência em Vancesze e ajudou a selar o destino de milhões com a frieza de um contabilista discutindo cortes de custos. O Holocausto não começou com câmaras de gás. Começou com documentos como aqueles: assina aqui, carimba ali, aprove, e com homens como Frank que olhavam para o abismo e sorriam, porque afinal estavam apenas fazendo sua parte. Ah, mas não se engane com o tom burocrático, com esses sorrisos forçados e essa linguagem que tenta suavizar o horror como se fosse um mero trâmite administrativo. O governo está aqui para ajudar. Que frase mais cínica, não? Enquanto Frank e seus comparsas assinavam decretos entre taças de vinho no Palácio Wawel, a ajuda que ofereciam era uma sentença de morte disfarçada de papelada. Sim, a SS comandava os campos, mas quem criava as condições para que eles florescessem? Quem transformava cidades em armadilhas, quem despojava famílias de seus direitos, quem as empurrava para guetos superlotados como gado marcado para o abate? A administração de Frank, esse governo civil, que com um aceno de caneta decidia quem merecia comer, quem merecia respirar, quem merecia existir. Não era o governo, eram apenas políticas. Que desfaçatez! Políticas que passo a passo esvaziavam a humanidade de centenas de milhares. Primeiro, o braço com a faixa branca, humilhação pública. Depois, o Judenrat, a ilusão de autogoverno enquanto as cordas do enforcamento já estavam sendo tecidas. Em seguida, os muros do gueto de Varsóvia, ergueram-nos com tanto entusiasmo, como se fossem um presente. Vocês terão seu próprio espaço tão especial, tão exclusivo. E a fome? A fome era uma solução criativa. 200 calorias por dia, menos do que um cão recebia nas cozinhas alemãs. Mas não se preocupe, eles fariam o possível para ajudar. Ajuda que chegava na forma de cartões de racionamento vazios, de promessas de sopa que evaporavam como hálito no inverno polonês. Enquanto isso, nos armazéns da administração, a comida apodrecia. O carvão, reservado para aquecer os escritórios dos burocratas que calculavam, em planilhas impecáveis, quantos judeus ainda respiravam para justificar mais um trem. É uma pena que tantos tenham morrido tão rápido, diziam, com um suspiro teatral, enquanto os corpos se empilhavam nas ruas do gueto. Doenças? Infelizmente as condições são difíceis. Mas não por acaso. Cada morte por tifo, cada criança que definhava até virar um esqueleto ambulante, era um objetivo cumprido. Afinal, por que gastar balas quando a miséria faz o trabalho sujo? E então, quando a fome e a doença não eram suficientes, chegava a solução final. Deportações para o leste.
Mentira tão bem ensaiada que até soava como uma oportunidade. Vocês vão recomeçar, ter uma vida melhor. Os trens partiam lotados, as portas seladas, e os que ficavam para trás ainda ouviam os gritos abafados, os socos nas paredes de madeira. Mas não se preocupe, tudo seria resolvido em poucas semanas. Sim, resolvido. 6 milhões de vezes. Até que em 1943, quando já não havia mais ilusões, quando os últimos sobreviventes do gueto entenderam que a ajuda do governo era uma faca nas costas, eles se levantaram. Com pistolas roubadas, coquetéis molotov feitos de garrafas de vodka vazias, e uma fúria que nem mesmo os tanques da SS conseguiram esmagar de imediato. 3 semanas em que o mundo inteiro deveria ter parado para ouvir o barulho da resistência, o estampido de quem se recusava a morrer de joelhos. Mas o mundo virou o rosto, como sempre. E quando os últimos combatentes caíram, quando o gueto foi reduzido a escombros fumegantes, Frank e seus homens comemoraram com champanhe. Missão cumprida, disseram, enquanto as cinzas ainda quentes dos corpos dançavam no vento. Liquidado. Que palavra tão limpa para algo tão sujo. Como se 400 mil vidas pudessem ser apagadas com um carimbo, como se o sangue nas ruas fosse apenas tinta borrada em um relatório. Mas a história não se deixa enganar tão facilmente. E quando a forca enfim alcançou Hans Frank em Nuremberg, não foi a justiça que o enforcou, foi o peso de cada assinatura sua, de cada sorriso cínico, de cada vida que ele ajudou a apagar com a indiferença de quem acha que o mal, quando vestido de terno e gravata, não deixa manchas. Eles erraram. O mal sempre deixa marcas. E as de Frank estão escritas a fogo nas paredes do que restou de Varsóvia. Não há vitória em números que sangram. Não há consolo em dizer que 35 mil sobreviveram, quando o que resta são cicatrizes abertas, memórias rasgadas e uma Europa que ainda hoje engasga ao pronunciar o nome de Varsóvia. Esses sobreviventes não foram deportados para um destino incerto, foram arrancados de suas casas como folhas secas em um vendaval, jogados em vagões de gado onde o ar fedia medo e a esperança morria antes mesmo de chegar aos campos. E não, os campos não tomaram medidas. Eles aperfeiçoaram a morte. Transformaram a fome em sistema, o frio em arma, o trabalho em tortura. A Holocausto não foi um tempo difícil para todos, foi um abismo escancarado onde a humanidade se perdeu, e do qual alguns nunca voltaram. Enquanto Frank assinava decretos com a caneta molhada em sangue polonês, o mundo já tremia sob o peso de sua própria complacência. A Alemanha, ebria de blitzkrieg e vitórias relâmpago, começou a sentir o gosto amargo da derrota quando o inverno russo mordia seus soldados em Leningrad e Moscou. Não foram as marés da fortuna que mudaram, foi a terra gelada engolindo divisões inteiras, foram os partisans cortando suprimentos como facas no escuro, foi Stalingrado, esse moedor de ossos onde o Exército Vermelho enterrou o mito da invencibilidade nazista. Os soviéticos não encorajaram gentilmente os alemães a sair, daí os esmagaram metro a metro, sob o peso de uma vingança que carregava o nome de cada aldeia queimada, de cada criança enforcada. E Frank? Frank ainda sorria. Enquanto os aliados se reuniam, os americanos finalmente acordando do sonho isolacionista, os britânicos apertando os dentes, os soviéticos avançando como uma avalanche, o governador-geral da Polônia ocupava-se de seus assuntos. Em 1943, quando a resistência polonesa já tecia sua teia nas sombras, quando o governo no exílio em Londres sussurrava ordens que ecoavam nos porões de Varsóvia, Frank brincava de Deus. Ordenava execuções por precaução como quem assina um recibo. Afinal, o terror também precisa de burocracia. Até que a bomba explodiu. Não foi um acidente. Foi a justiça impaciente adiantando-se ao tribunal. Em janeiro de 1944, quando o trem de Frank saltou dos trilhos perto de Kovel, não foi o último eixo que quebrou, foi a ilusão de impunidade. Ele sobreviveu, é claro. Homens como Frank sempre sobrevivem até que não sobrevivem mais. Mas aquele ataque não foi um incidente isolado, foi o prenúncio do que viria. A Polônia não se ajoelharia para sempre. Em abril de 1944, enquanto os soviéticos avançavam como uma maré negra sobre a Ucrânia, enquanto os partisans da Armia Krajova afiavam suas facas, enquanto o mundo finalmente começava a entender que o Reich não era eterno, Varsóvia preparava seu grito. E Frank? Frank ainda não sabia, mas sua forca já estava sendo construída. E então, quando o mundo já não acreditava mais em milagres, Varsóvia rugiu. Não foi um levante qualquer, foi a última cartada de um povo que preferia morrer de pé a viver de joelhos. 1º de agosto de 1944, a Armia Krajova, com suas armas improvisadas e sua fome de liberdade, ergueu-se contra o Reich.
2 meses de sangue, fogo e heroísmo que o mundo nunca esqueceria. 2 meses em que cada rua, cada esgoto, cada pedra de Varsóvia se transformou em trincheira. 2 meses em que os aliados, aqueles que juravam lutar pelo bem, olharam para o outro lado. Os soviéticos, a poucos quilômetros dali, pararam. Esperaram. Deixaram os poloneses sangrar sozinhos enquanto Stalin calculava seus próximos lances no tabuleiro da Europa. Os britânicos, com Churchill à frente, prometeram ajuda, mas as promessas se dissiparam como fumaça. A aviação? Sim, mas tarde demais. Armas? Sim, mas nunca o suficiente. Varsóvia lutou sozinha e, quando caiu, foi sob o peso de uma traição que doía mais que as balas alemãs. E Frank? Frank assistiu a tudo de longe, com a frialdade de quem já havia condenado milhares à morte. Enquanto os poloneses morriam por metro quadrado, ele ajustava seus planos de fuga. Dezembro de 1944. Os russos avançavam como uma tempestade e Cracóvia, sua querida Cracóvia, estava cercada. Brigitta e as crianças já haviam partido para a Alemanha semanas antes, levando consigo o que restava dos saques, das joias, dos quadros roubados. Frank, porém, demorou. O gouverneur não abandonaria seu reino sem uma última encenação de poder, até que em 17 de janeiro de 1945, as sirenes uivaram sobre Cracóvia. Os tanques soviéticos rompiam as defesas externas, e os últimos nazistas corriam como ratos. Frank finalmente entendeu. Era hora de ir não como um líder, não como um vitorioso, mas como um fugitivo. Naquele almoço, seu último ato como ditador da Polônia ocupada, ele engoliu a derrocada entre garfadas e silêncios constrangedores. Seu comboio partiu às pressas, deixando para trás uma cidade que em poucas horas seria livre, liberta das suas garras, mas não das suas cicatrizes. O que encontrou ao chegar à Baviera não foi um refúgio, mas um espelho. Os escritórios que outrora vibravam com ordens e telefonemas agora apodreciam, abandonados. Garrafas de conhaque vazias, papéis espalhados, provas de mais de uma administração que nunca se importou em esconder seus crimes. Frank, o homem que um dia assinou decretos com a caneta de um deus, agora era um fantasma. Fevereiro de 1945. Escreveu a Berlim, oferecendo seus serviços a um Reich que já não existia. Ninguém respondeu. Os cargos que o tornaram temido haviam sido dissolvidos. A Polônia, que ele jurava ter civilizado, agora era terra de ninguém, entre os soviéticos e os poloneses que sobreviviam para reconstruí-la. Ele tentou se convencer de que ainda tinha utilidade. Deu conselhos a subalternos que o ignoravam. Caminhou pelos corredores do poder como um espectro, repetindo discursos que ninguém mais queria ouvir. Até que em abril as notícias de Berlim chegavam como golpes. Hitler estava morto. O Führer, seu mestre, seu mito, havia se suicidado no bunker enquanto o mundo desabava. Goebbels, o propagandista que transformará mentiras em religião, seguiu-o no dia seguinte. E Frank? Frank ficou. Porque homens como ele sempre acham que vão escapar. Mas a história não perdoa. Em 4 de maio, as mãos que assinaram sentenças de morte foram algemadas. Os americanos o encontraram em Baviera, não como um general, não como um estadista, mas como um homem quebrado com cortes nos pulsos e na garganta. 2 tentativas de suicídio. 2 vezes em que a covardia o traiu. Levarão-no para Nuremberg, onde o aguardava não um tribunal, mas um espetáculo. Lá estariam os últimos monstros do Reich, Göring, o arrogante Speer, o arquiteto Saukel, o escravo dono. E Frank, o carniceiro da Polônia, cujo nome seria sinônimo de extermínio. Os documentos que deixou para trás, aqueles papéis negligenciados em Cracóvia, falariam por ele. Cada assinatura, cada ordem de deportação, cada relatório de execução seria lido em voz alta, não como história, mas como acusação. E quando o mundo finalmente olhasse nos seus olhos, não veria um homem. Veria o rosto do mal, aquele que por 5 anos, governou com a certeza de que nunca seria julgado. Mas a justiça, quando chega, é implacável. E para Frank, ela chegaria com uma corda. E as testemunhas começaram a falar, o mundo descobriu o que Frank já sabia, que a crueldade não precisa de justificativa, apenas de cumplicidade. Aqueles que trocaram sua dignidade por migalhas de pão e um canto para dormir não eram voluntários, eram vítimas de uma máquina que os esmagou sem remorso. Frank tinha milhares deles. Não eram convidados a trabalhar como ele um dia tentou vender a história. Eram corpos empilhados em vagões, números tatuados em braços, almas reduzidas a cinzas. E as fábricas? Não eram geridas por homens bondosos como Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores que, com um sorriso e um aperto de mão, selou pactos com o diabo.
Eram câmaras de horror onde a produção não media-se em peças, mas em vidas. Frank conhecia bem esses homens: Rosenberg, o ideólogo que transformou ódio em política; Ribbentrop, o diplomata que vestiu a guerra com palavras elegantes. Juntos, eles arquitetaram a invasão da Polônia em 1939, não como um ato de defesa, mas como o primeiro passo de um império que se alimentava de sangue. E quando a justiça os chamou de criminosos de guerra, quando os acusou de planejar a destruição da paz, Frank, sempre o pragmático, tentou se esconder atrás de lágrimas. O julgamento começou em 20 de novembro de 1945, e por 10 meses, Nuremberg se tornou o palco onde a verdade foi arrancada à força. Frank, que por anos agira como um deus menor em seu governadorado geral, agora se via reduzido a um réu entre outros, seus delírios de grandeza desmontados página por página. Seus diários, 43 volumes de ódio meticuloso, foram lidos em voz alta, expondo não apenas suas ordens, mas sua alegria em cumpri-las. Os judeus devem desaparecer, escreveu, como se fosse uma equação, não um genocídio. Os poloneses servirão como escravos. E quando as provas o esmagaram, quando as fotos de Auschwitz e Treblinka foram projetadas na sala, ele finalmente entendeu, não havia desculpa que pudesse apagar o que tinha feito. Por meses assistiu ao desfile de seus crimes. Os outros réus, Göring, com seu cinismo, Rosenberg, com seu fanatismo, ainda tentavam negociar com a história. Frank, porém, escolheu um caminho diferente. De repente descobriu a fé. O frade Sistus O'Connor, um franciscano de coração generoso, tornou-se seu confessor, e Frank, o carrasco, transformou-se no penitente. Arrependo-me, murmurava, como se o remorso pudesse pesar mais que os milhões de mortos. Deus me perdoou, mas a justiça dos homens não é tão indulgente. Em 1º de outubro de 1946, as sentenças foram lidas. Speer, o arquiteto do Reich, escapou da forca, vida na prisão, um privilégio que seus operários nunca tiveram. Frank não teve a mesma sorte. O tribunal olhou para ele e viu o que ele sempre foi, o governante de um território onde a morte era moeda corrente. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, os nomes soavam como acusações. Você não era um burocrata, disseram-lhe. Você era um motor. Na manhã de 16 de outubro, enquanto o outono pintava Nuremberg de tons frios, Frank desceu os degraus até a forca com um sorriso no rosto. Estou grato pelo tratamento que recebi, disse, como se a cortesia de seus carcereiros pudesse compensar o que infligir a outros. Peço a Deus que me aceite com misericórdia. E então, a corda apertou. Seu corpo balançou ao lado de outros 10, Göring, que escapara na véspera com cianeto, Ribbentrop, o homem bondoso, Rosenberg, o teórico da raça. Todos viraram cinzas, espalhadas por um rio anônimo, para que nenhum local se tornasse altar do que foram. Porque a memória deles não merece pedra, nem placa, nem lápide. Merece apenas o esquecimento que negaram às suas vítimas. Hans Frank, o advogado que se tornou carrasco, o governante que assinou sentenças de morte como se fossem decretos, deixou para trás um legado que nenhum arrependimento de última hora poderia apagar. Os campos que operou não eram fronteiras administrativas, eram fábricas de extermínio. As táticas que aprovou, como a Operação Tannenberg, onde intelectuais poloneses foram executados em massa, não eram medidas de guerra, mas crimes calculados. E quando as tropas alemãs marcharam para a Rússia, levando consigo o mesmo ódio que ele ajudara a semear, Frank já tinha escrito seu nome na história com sangue. Hoje, quando se pergunta como homens comuns se tornam monstros, a resposta está nos papéis que ele assinou, nas ordens que deu sem pestanejar. Não foi o demônio que agiu por sua mão. Foi a escolha, dia após dia, assinatura após assinatura, de um homem que soube exatamente o que estava fazendo. E quando a corda estalou, não foi a justiça que venceu. Foi a memória daqueles que ele tentou apagar. Em janeiro de 1945, enquanto o Reich desabava sob o peso de suas próprias atrocidades, mais de 4 milhões de pessoas ainda sufocavam sob o jugo alemão na Polônia. Mas os números não contam a história toda, eles apenas marcam o tamanho da ferida. O governador-geral, título que Frank carregava com orgulho, não era um cargo administrativo. Era uma sentença de morte para milhões. Quando as fronteiras da General Government foram traçadas em 1939, não foram desenhadas para governar, mas para esmagar. E Frank, com sua caneta afiada e sua consciência adormecida, foi o carrasco designado. 35% da população. Não é uma estatística, é um cemitério sem lápides. Poloneses, ucranianos, judeus, todos reduzidos a algarismos em relatórios que ele assinava enquanto sorria para a câmera, posando como um estadista. Mas não se engane, Frank não era um burocrata atrapalhado nas engrenagens do mal.
Ele era a engrenagem. Enquanto a SS e a polícia, aqueles que realmente sujavam as mãos, como ele gostava de lembrar, executavam as ordens, foi Frank quem as tornou possíveis. Foi ele quem transformou cidades em guetos, guetos em campos e campos em fosso comuns. Heinrich Himmler pode ter sido o arquiteto da solução final, mas Frank foi o mestre de obras que garantiu que cada tijolo fosse assentado com sangue. E quando a guerra virou contra a Alemanha, quando os aliados avançavam e o pesadelo que ele ajudou a criar começou a desmoronar, Frank não foi encontrado nas trincheiras, nem sequer nos bunkers de Hitler. Ele estava em sua vila em Baviera, cercado de arte roubada e sonhando com clemência. Até que a justiça, aquela mesma que ele havia escarnecido por anos, o alcançou. Em Nuremberg não houve heroísmo. Não houve arrependimento genuíno. Houve, sim, um homem que pela primeira vez na vida tentou se fazer de vítima. Eu me arrependo, declarou com lágrimas calculadas, como se o remorso pudesse pesar mais que os corpos empilhados em Treblinka ou as crianças famintas nas ruas de Varsóvia. Mas o arrependimento de Frank era como tudo mais em sua vida, uma performance. Uma tentativa patética de salvar o que restava de sua alma, ou mais provavelmente de seu pescoço. Porque quando a forca o esperava, não foram suas lágrimas que ecoaram, mas os gritos daqueles que ele condenou sem hesitar. E aqui está a ironia mais cruel. Enquanto ele implorava por misericórdia, os poucos judeus que ainda respiravam sob seu antigo domínio, menos de 100 mil, onde antes eram milhões, não tinham nem sequer forças para celebrar sua queda. A maioria já estava morta. Os que restavam esqueléticos e quebrados olhavam para o futuro com os mesmos olhos que Frank um dia evitou, vazios, mas não de culpa, e sim de humanidade. Hoje alguns ousam sugerir que Frank foi apenas mais um no regime, que sua culpa foi diluída entre tantos outros carrascos. Mas a história não permite essa covardia. Ele não foi um peão, foi um jogador-chave. Não foi um seguidor, foi um líder. E quando a corda apertou seu pescoço em 16 de outubro de 1946, não foi o fim de um homem comum. Foi o epílogo de um algoz que até o último suspiro, acreditou que poderia negociar com a justiça. Que sua memória, assim como a de todos que, como ele, escolheram o mal com plena consciência, seja um aviso eterno. O poder não absolve. A história não perdoa. E o sangue, uma vez derramado, nunca seca.